Esse negócio de opções é muito complicado. Eu comprei uma opção de compra, o papel subiu e mesmo assim eu perdi dinheiro. Pois é, meu amigo, erro crasso. A partir de hoje você nunca mais vai cometer esse erro. Vamos aprender hoje de uma vez por todas quais todos os efeitos que atuam sobre as opções. E mais do que isso, vamos aprender a tirar proveito deles. Eu tenho certeza que já aconteceu com você. Você comprou a opção, o papel subiu e mesmo assim não ganhou dinheiro. Ou vendeu uma opção, o papel caiu, vendeu uma call, por exemplo, o papel caiu, ela deveria estar desvalorizando, mas isso também não aconteceu. E não é só com você iniciante, não. Tem muita gente experiente no mercado que passa por isso também. Mas nesse vídeo a gente vai desmistificar todos os efeitos que ocorrem sobre as opções. Porque um ponto nós temos que ter em mente: opções não são como as ações. Eu não posso ser um holder de opção, eu não posso simplesmente comprar uma opção e aguardar o tempo passar, porque eu vou estar perdendo dinheiro. Mas isso a gente vai conversar bem no detalhe durante o vídeo e eu tenho certeza que você vai entender. E acho muito bacana, inclusive, você acompanhar esse vídeo com uma tabela de Excel, para você ir montando essa tabela e o seu entendimento, o seu mapa mental. Mas antes disso, eu quero convidar quem já conhece o trabalho sério do canal a chegar deixando aquele like. Se você ainda não nos conhece, se você caiu de paraquedas por aqui, não deixa o like. Assiste todo esse conteúdo, aí no final dele, se ele ampliou a sua visão, se agregou um pouco ao seu operacional, aí sim, você deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante que a gente solta aqui toda semana. Outra coisa, eu quero te convidar para a nossa jornada do operador faixa preta, que vai acontecer nos próximos dias 12, 14, 16 e 18 de fevereiro, que é onde eu vou te ensinar tudo o que precisa para extrair renda recorrente, operações de alavancagem limpa, que é quando eu corro risco baixo buscando um lucro muito alto, operações de hedges e manejos, para defender as posições quando o mercado vem contra, porque tem vezes que sim, ele vem contra. E fora tudo isso, eu vou ensinar setups claros, simples e objetivos que vão te ajudar a definir no gráfico os seus pontos de entrada e de saída nas operações. Você não pode perder, é totalmente gratuito e para se inscrever é só clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Mas bora lá, bora para o nosso vídeo e para o conteúdo que é o que interessa. As opções têm vários efeitos. Elas têm efeito da passagem do tempo, da volatilidade, da direção do papel. A maior parte das pessoas só reconhece da direção do papel. Por isso que acontece muitas vezes da pessoa comprar uma opção de compra, o papel subir, ela não ganha dinheiro. Ou ela fazer uma venda coberta, o papel cair e a opção não desvalorizar. Aí a pessoa fica pensando, meu Deus, mas como assim? Era para acontecer, não é lógico e tal. Não, hoje a gente vai ver cada efeito, inclusive para aprender a tirar algum proveito dele. E para isso, você não precisa ser um PhD em Black-Scholes, basta ter um pouquinho de lógica. Vamos dar uma olhadinha na tabela de Excel que a gente vai montar agora, pensando em cada efeito e cada possibilidade, as principais possibilidades que as opções e os seus efeitos nos fornecem. Então vamos fazer um quadrinho bem didático aqui. Aqui eu tenho a nossa call e a nossa put. E eu vou colocar o efeito em cada situação, o que acontece, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente acostuma, que a gente conhece, né? A alta no papel. A alta no papel influencia, sim, diretamente nas opções. Claro que é o primeiro efeito, mas tem mais efeitos, é por isso que eu não posso somente acreditar na direção. Mas vamos lá. Na alta do papel, o que acontece? A nossa call ganha valor. A call ganha valor na alta do papel porque ela é uma garantia de comprar o ativo barato caso esse ativo suba. Então, naturalmente, se é uma garantia de comprar o papel barato, se o ativo subir, essa garantia, esse seguro, vai custar mais. E, naturalmente, a put é inversa. A put é uma garantia, é um seguro contra a queda. Se o papel está subindo, ninguém vai querer adquirir seguro contra a queda, pelo menos ninguém vai querer pagar caro por isso. Sendo assim, na alta, eu posso afirmar que a put vai perder valor. De forma contrária, na queda do papel, então na baixa no papel, ninguém vai querer pagar caro num seguro contra a alta, ninguém vai querer pagar caro na call. Então a call perde valor na baixa do papel. Do mesmo modo, se o papel está caindo, as pessoas vão querer pagar mais caro para se proteger de uma queda. Então, na queda, a gente pode falar que a put ganha valor. Então, só recapitulando, se o papel sobe, a call tende a ganhar valor e a put perde valor. Se o papel cai, a call perde valor
e a put ganha valor. E se fosse somente assim, ia ser ótimo. A pessoa ia lá, apostava no direcional, estava tudo bonito. Só que existem outros efeitos que nós devemos considerar quando a gente opera opções. Esses efeitos aqui de subir na alta e perder na baixa é o mesmo que simplesmente comprar o papel. Só que aqui acontecem algumas coisas. Pensa o seguinte, as opções são seguros. E quando está todo mundo apavorado, quando a gente acha que o mundo vai acabar, naturalmente os seguros vão custar mais caros. As pessoas vão estar propensas a pagar mais caro no seguro. Essa incerteza, esse pavor, no mercado nós chamamos de volatilidade. Então, quando há um aumento na volatilidade, naturalmente todos os seguros, sejam os seguros para queda ou os seguros para alta, eles ganham valor. Então, se a volatilidade, se a incerteza aumenta, naturalmente o preço da call aumenta e o preço da put aumenta. Então, a gente sabe, se há um aumento na incerteza, os seguros, as opções que são seguros, aumentam de valor. E se porventura há uma redução na incerteza, as coisas começam a ficar boas, né? Então, redução na vol. A volatilidade nada mais é do que a incerteza. Aqui, redução na volatilidade. Quando há uma redução na volatilidade, quando a volatilidade cai, naturalmente as opções que são seguros, elas perdem valor. Por quê? Porque se está tudo tranquilo, eu não vou querer pagar caro no seguro. Por que eu vou pagar caro no seguro se as coisas estão tranquilas, né? Então, há uma redução na vol e as opções perdem valor. Aqui já tem uma sacada. Se eu comprar uma opção com a volatilidade muito alta, o papel pode se mover que se porventura a volatilidade cair, essa opção vai perder valor. Então eu vou lá e compro uma call, acreditando na alta. O papel começa a subir de forma gradativa ali e tal, e a opção não valoriza, pelo contrário, ela perde valor. É muito comum que a gente veja isso acontecer antes de eleições. Aquela volatilidade estourando e tal, e quando passa as eleições, a volatilidade cai e as opções perdem valor, independentemente da direção do papel. Inclusive, nas últimas eleições, não interessa se você comprou call ou put, você perdeu dinheiro provavelmente quando o papel andou na segunda-feira seguinte após as eleições. É por conta disso. Quando o pavor, quando a incerteza está alta, as pessoas pagam caro nas opções por conta do aumento da volatilidade, o aumento da incerteza. Quando as coisas acalmam, já tenho certeza, as opções perdem valor. Então eu tenho que sempre procurar pagar barato nas opções em relação à volatilidade. Se eu vou comprar, eu tenho que comprar com a volatilidade baixa e vender com a volatilidade alta. Se eu for fazer uma venda coberta, é ideal que eu tenha uma volatilidade alta. Se eu for fazer uma compra a seco, montagem de trava, querendo apostar no direcional, é ideal que eu tenha uma volatilidade baixa. Então, às vezes, o papel vai andar a meu favor, só que se eu não tiver com a volatilidade a meu favor, isso será um grande problema. Então, aqui a gente já tem um outro resumo do nosso quadro. E um outro fator que as pessoas não consideram, que no Brasil é de extrema importância, inclusive eu já vi influenciador falando que não tinha tanta importância, acredito que ele não soubesse o que estava falando, é a taxa de juros. Se porventura ocorre um aumento na taxa de juros, aumento nos juros, eu vou botar aqui, aumento na taxa de juros, o que acontece com as opções? Bom, a gente tem que pensar o seguinte, a call, quem vende uma call, já está com dinheiro no game. Essa pessoa já tem o dinheiro. Teoricamente, quem vende uma call já deve ter ação para dar cobertura. Então, essa pessoa não aceita vender barato uma call se a taxa de juros sobe, porque a grana dela está no game já, não está na renda fixa rendendo. Então, se aumenta a taxa de juros, naturalmente o preço das calls, as calls ganham valor. E no Brasil acontece um efeito interessante contrário. Na put, quando aumenta a taxa de juros, as nossas put perdem valor, principalmente as longas, dentro do dinheiro, enfim, mas as curtas também, porque quem vende uma put está com o dinheiro lá na renda fixa. Se aumenta a taxa de juros, essa pessoa está ganhando o rendimento da renda fixa mais o prêmio da put. Então ela aceita vender um pouquinho mais barato. E como a nossa put é europeia, eu tenho certeza que ela será exercida somente lá na data do vencimento, eu posso vender ela mais barata ainda se o vencimento for longo. Aqui acontece aquele efeito bem complicado que nós vemos direto quando queremos fazer a rolagem de uma put dentro do dinheiro. A gente está comprando a put atual, na série atual mais cara e vendendo a série seguinte mais barata. Esse é um efeito direto da taxa de juros, por isso que a rolagem de uma put
dentro do dinheiro é negativa, eu tenho que pagar para rolar. Então, na alta da taxa de juros, quando aumenta a taxa de juros, a nossa call ganha valor, ela tem uma melhor rolagem, e a put perde valor. A rolagem dela piora. Isso pode ser bastante vantajoso quando eu quero comprar uma proteção, fazer uma estrutura, comprando proteção para minha carteira, porque a put vai estar mais barata. De forma análoga, quando acontece uma redução nos juros, acontece o efeito inverso. A nossa put ganha valor e a nossa call perde valor. Isso aqui também acontece. Então pensa o seguinte, se os juros caem, as pessoas que não estão com a grana na renda fixa, que estão com o dinheiro no game, lá nos ativos, elas aceitam vender um pouquinho mais barata a sua opção. Da mesma forma, quem está vendendo uma put quer vender um pouquinho mais caro, porque está ganhando um pouco menos na renda fixa, que é onde fica a garantia para a venda de put. Olha essa sacada, né? Então tem gente que fala assim, mas a taxa de juros não influencia, a gente não dá muita bola. Não, no Brasil, pelo menos, tem que dar muita bola para a taxa de juros. Quanto mais ela sobe, pior fica a rolagem de uma put dentro do dinheiro. Às vezes uma put que normalmente você rolaria ali, pelo menos no 0 a 0, já está negativa a rolagem. Então eu tenho que estar bem atento a isso também. E um outro efeito muito importante que eu tenho que dar atenção, que é um dos mais importantes, eu diria, juntamente com a volatilidade, é a passagem do tempo. As opções são seguros e têm uma vida útil. Então a opção tem um vencimento, seja para uma semana, para um mês, para um ano, mas ela tem um vencimento. Todos os dias é menos um dia para o vencimento. Se ela tem um dia a menos, pensa assim, você pagaria a mesma coisa no seguro de carro. Seguro de carro é uma opção, é um seguro. Se fosse um seguro de 6 meses, você pagaria nele o mesmo valor do que um seguro para um ano? Não pagaria. Com isso, eu posso constatar que quanto menor a duração do seguro, menos valor ele vai ter. Então, conforme vai passando o tempo, a nossa call perde valor e a nossa put também perde valor. As duas opções, tanto a call quanto a put, perdem valor com a passagem do tempo. Aí já entra aquela seara do seguinte, a pessoa comprou uma opção, vou comprar e quando subir o papel eu ganho dinheiro. Pois é, mas ela comprou a opção faltando um mês para o vencimento. Quando vê, foi passando o tempo, o papel não subiu. Aí, de repente, lá perto do vencimento, o papel subiu um pouco. Só que essa pessoa pagou muito caro, ela pagou o seguro com um mês cheio. Quando o papel foi subir, já estava no final do vencimento, ela quase não tinha valor extrínseco para ganhar. Então a pessoa acabou perdendo dinheiro, mesmo o papel subindo a favor, no exemplo de uma call, né? Então eu tenho que considerar assim a passagem do tempo. Tudo que tem uma desvantagem também tem uma vantagem. Quando é que é uma vantagem essa passagem do tempo? Quando eu vendo uma opção. Se eu vender uma opção e o papel não se mexer muito, ela vai perdendo valor com a passagem do tempo, perde valor todos os dias, então eu vendi uma opção caro e vou recomprar ela barato, ou ela pode virar pó, enfim, eu ficando com todo o lucro. Isso é bem interessante para quem está vendendo uma opção. Antes de passar para o próximo tópico, que eu quero mostrar para vocês, que é um detalhe bem bacana também, desses efeitos que a gente está vendo, vamos dar uma revisadinha. Vamos lá. Papel subiu, a call ganha valor e a put perde valor. Papel caiu, é o contrário. A call perde valor e a put ganha valor. A volatilidade aumentou. Ambos ganham valor, tanto a put quanto a call. A volatilidade caiu. Se a vol caiu, as duas opções perdem valor, tanto a call quanto a put. A taxa de juros aumentou. A call ganha valor e a put perde valor. Aqui elas têm uma divergência bem interessante. A taxa de juros reduziu, a taxa de juros caiu. Então a call perde valor e a put ganha valor. E com a passagem do tempo, todas as opções perdem valor extrínseco com a passagem do tempo. Então o tempo vai passando, as opções naturalmente vão perdendo valor. Uma outra coisa legal que eu preciso entender quando eu estou falando de efeito das opções, efeitos que elas sofrem acerca de tempo, volatilidade, taxa de juros, direção do papel, é onde esse efeito acontece. Bom, nós sabemos que as opções têm valor extrínseco, que é o valor da expectativa, e tem valor intrínseco, que é o valor justo. Como assim? Digamos que eu vejo determinado ativo, por exemplo, BOVA11, que está custando R$ 122 nesse exemplo. Aí eu vou ver uma opção, uma AD strike, R$ 121 e vou verificar que ela está custando R$ 1,50. Desses R$ 1,50, bom, se o papel está 122, eu sei que a diferença do 121 para 122 é o valor intrínseco, é o valor justo dela. Então,
R$1 é essa diferença. E o que tiver a mais é o valor extrínseco. Então, se está R$1,50, eu sei que R$1 é o valor intrínseco, 50 centavos é de valor extrínseco. Então, eu vou botar aqui o preço, o prêmio da opção, né? Aqui na opção, o preço a gente chama de prêmio. Então, show de bola. Então, desse prêmio, eu sei que 50 centavos é valor extrínseco e R$1 é valor intrínseco. Nesses efeitos das opções, onde eles atuam? No valor extrínseco ou no valor intrínseco? E se eu disser que cada um deles tem algumas possibilidades e peculiaridades? Vamos verificar agora onde cada um deles afeta. Vamos colocar agora aqui, então, as nossas calls e as nossas puts e vamos fazer uma outra divisão agora. Eu vou colocar aqui o VE da call e o VI da call. Eu vou colocar o VE da put e vou colocar o VI da put. Vamos ver agora onde cada um desses efeitos afeta. Então, na alta do papel, se o papel subir, o que vai acontecer com o valor extrínseco da call? Se o papel subir, o valor extrínseco da call ganha valor, porque na alta ela valoriza tanto o seu valor intrínseco quanto o seu valor extrínseco. Quando é que a gente nota isso? Aquelas opções estão fora do dinheiro, pozinho, se o papel foi rapidamente na direção delas, elas ganham valor. Claro que o pessoal fala, pô, mas tem o gama, não sei. Bom, na prática, a direção afeta sim, tanto o valor extrínseco quanto o intrínseco. Uma opção que está dentro do dinheiro, uma call que está dentro do dinheiro, se o papel valorizar, ela também vai valorizar. Então, a alta do papel, o VE da call ganha valor e o VI da call também ganha valor. De forma análoga, se o papel subir, o VE da put também é reduzido e o VI da put também é reduzido. Aqui não muda muito, né, do que a gente viu. Tá, e se o papel cair? Se o papel cair, é a situação análoga, né? Na put, o valor extrínseco ganha valor e o valor intrínseco também ganha valor. Aquela put que está dentro do dinheiro, ela tende a valorizar. E a call, na forma contrária, né? Se o papel cai, o valor extrínseco dela é reduzido e o valor intrínseco também é reduzido. Até aqui, zero novidade, né? Quando a gente faz o quadro geralzão ali. Mas vamos dar uma olhada aqui como é que funciona. E no aumento da volatilidade, então aumento da volatilidade, o aumento da incerteza. O que acontece com o valor extrínseco da call? Bom, o valor extrínseco da call ganha valor. Se aumentou a volatilidade, o valor da expectativa, ele explode. E o valor intrínseco da call, o valor justo dela. No aumento da volatilidade, esse valor, o intrínseco, não tem efeito. O valor intrínseco da call, ele tem efeito somente na direção do papel. A volatilidade interfere somente no valor extrínseco. E se aumentou a volatilidade, o valor extrínseco da put, ele também ganha valor. O valor extrínseco aumenta, ele estoura, né, no aumento da volatilidade. E o valor intrínseco da put também não tem efeito. A volatilidade não interfere no valor intrínseco das opções, somente no valor extrínseco. Olha que bacana. E da mesma forma, se houver uma redução na volatilidade, quem perde valor? O valor extrínseco das opções. O valor intrínseco não tem efeito da volatilidade. Olha que bacana de entender de onde as coisas vêm, né? Nós possamos entender aqui. Então quer dizer que se eu comprei uma opção que está dentro do dinheiro, pagando quase nada de valor extrínseco, e a vol cair, eu não vou perder dinheiro, é verdade. Se eu conseguir comprar uma opção que está dentro do dinheiro, eu não dependo da volatilidade. Claro, se eu não pagar muito VE, se eu pagar pouquinho VE, a volatilidade praticamente não tem efeito no meu trade. Eu estou em um trade praticamente direcional. Aquelas opções muito dentro do dinheiro, que já não tem VE. Claro que na call americana, se você vender ela e não tiver muito VE, você corre o risco de tomar um exercício antecipado e tal, né? Mas quando eu compro uma opção que está dentro do dinheiro, pagando pouquinho VE, não há efeito da volatilidade, seja o aumento ou a redução da volatilidade. E o aumento na taxa de juros, será que ele tem efeito no VI das opções? Vamos ver. Aumentou a taxa de juros, eu sei que a call ganha valor no VE. E no VI? No VI da call com o aumento da taxa de juros, não faz diferença nenhuma, não tem efeito. Tá, e na put, aumentou a taxa de juros, a gente sabe que a put perde valor no seu valor extrínseco. E no valor intrínseco, a put tem efeito da taxa de juros? Sim. Se a taxa de juros subir, a put perde valor intrínseco.
Como assim? Peraí, você está me dizendo que na call o aumento da taxa de juros não tem efeito no VI, no valor intrínseco, mas a put tem exatamente, principalmente as puts longas. Aí a gente vai ver aquela put longa dentro do dinheiro lá, custando abaixo do valor intrínseco. A gente olha, por exemplo, sei lá, uma X150, o papel está custando R$122, ela deveria valer aqui 150 menos 122, ela deveria valer R$28. Aí você olha essa opção, ela está custando lá R$13, muito abaixo. Isso aqui é efeito da taxa de juros. Se subiu a taxa de juros, acontece maior prejuízo, maior redução nesse valor aqui. Então, quando sobe a taxa de juros, a put perde valor tanto no valor extrínseco quanto no valor intrínseco. E na queda, na redução dos juros, o que acontece? Na call, ela perde valor no seu valor extrínseco e no VI não tem efeito. O VI da call ele não tem efeito em relação à taxa de juros, somente o VE. E na put, na redução da taxa de juros, ela ganha VE e ela também ganha VI. As puts curtas têm esse efeito maior no VE e as longas têm esse efeito no VI. Tanto é que ao longo do tempo a gente sabe que uma opção perde valor, né? Será? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos seguir o nosso estudo, mas é bem legal lembrar que na redução da taxa de juros, a call tem efeito somente, ela perde ali valor extrínseco, enquanto a put ela tem efeito tanto no valor intrínseco quanto no valor extrínseco. Isso aqui é uma nuance do nosso mercado e de alguns poucos mercados, porque a nossa put ela sempre é europeia, ela só é exercida na data do vencimento efetivamente, né? Tá, e se porventura, na passagem do tempo, o que acontece na passagem do tempo? Bom, na call, a call perde valor extrínseco com a passagem do tempo e no seu valor intrínseco, as opções estão dentro do dinheiro. A opção dentro do dinheiro ela não perde valor com a passagem do tempo ali. O valor intrínseco não perde, o valor extrínseco perde. Mas chega um momento que não tem mais nada de extrínseco, somente tem intrínseco e esse valor não tem efeito da passagem do tempo. E na put, a passagem do tempo. Bom, a put, o valor extrínseco é perdido com a passagem do tempo e o valor intrínseco, dependendo de como tiver a taxa de juros, a put não perde e nem ganha com a passagem do tempo. Mas aqui eu vou deixar um asterisco e vou colocar até amarelo aqui para que a gente possa ver uma diferença. Não tem efeito mais ou menos, porque se uma put, deixa eu botar aqui mais para cá. Vou até ter uma observação aqui. Se a put for longa, de vencimento à frente, e a taxa de juros estiver alta, essa put ganha valor com a passagem do tempo. É impressionante isso, mas essa put ganha valor com a passagem do tempo se o papel não tiver movimento altista. O que eu estou dizendo aqui? Que se porventura eu tenho uma put dentro do dinheiro que está valendo abaixo do valor intrínseco, se o papel não se mover, se ele ficar lateral, com pequenas oscilações, com a passagem do tempo, essa put tende a ganhar o seu valor intrínseco. Então, nesse caso, uma put comprada vai ganhar dinheiro, vai valorizar com a passagem do tempo. É doido, né? Porque toda a literatura que a gente vê vai falar que as opções perdem valor com a passagem do tempo. E não é mentira. Exceto em países com a taxa de juros alta, put exclusivamente europeia. Porque se essa put estiver abaixo do valor intrínseco, o tempo nunca interfere no valor intrínseco. Ele só interfere no valor extrínseco. Então, com a passagem do tempo, essa put tende a recuperar seu valor intrínseco, tende a ter menos efeito da taxa de juros e ganhar valor, por incrível que pareça, uma opção comprada ganhando valor com a passagem do tempo. Então, só nessa brincadeira, montando uma tabelinha para o meu entendimento, a parte lógica das opções, eu posso evitar alguns erros que vão me custar dinheiro. Então, nota que se subir, eu sei que a call valoriza, mas a volatilidade tem que estar baixa. Se cair, eu sei que a put valoriza, mas eu tenho que comprar ela com a volatilidade baixa. Ou se eu quero ganhar dinheiro com a venda de prêmio, eu tenho que vender as opções que estão com a volatilidade de ativos, que estão com a volatilidade alta. Outra coisa, como procurar essa volatilidade? Você pode ver no site do OpLab, você pode ver no site opções.net. Existem muitos sites interessantes para verificar a volatilidade e usar as métricas como a IV Rank, a IV Percentil. Inclusive, se você quiser, a gente pode fazer um vídeo detalhando de como usar essas métricas. É bem simples. Deixa nos comentários aqui se você gostaria de um vídeo
e se não, utilizar as métricas ali de volatilidade, a IV Rank e a IV Percentil. Então vamos fazer aquele resumo rapidão, só para a gente lembrar, para a gente não esquecer qual é o efeito das opções lá no valor intrínseco e extrínseco, onde cada calo aperta. Vamos lá. Na alta do papel, a call ganha valor tanto no valor intrínseco quanto no valor extrínseco, ela valoriza como um todo. E a put, de forma análoga, perde valor no intrínseco e no extrínseco. Estratégias que a gente usa aqui, a Broken Wing Short Put. A gente praticamente está querendo ganhar valor intrínseco da put integrada a outra estrutura. Olha que bacana, né? Então aqui a gente está pensando somente em direção, quando a gente monta uma Broken Wing Short Put ou uma venda de put dentro do dinheiro. Eu estou querendo ganhar somente na direção, porque ela vai ter pouco valor extrínseco, né? E na queda do papel, a call perde valor tanto no extrínseco quanto no intrínseco. E a put ganha valor tanto no extrínseco quanto no intrínseco. E estruturas que a gente faz para se fazer valer disso? Bom, seria comprar uma put a seco, uma trava de baixa. A venda de call, eu quero ganhar na direção, eu quero ganhar quando o papel cai, quero que essa call, o prêmio dela, eu ganhe muito prêmio e eu fico com ele no bolso, né? No aumento da volatilidade, as opções ganham valor, elas aumentam de valor somente no seu valor extrínseco. No valor intrínseco, não há efeito da volatilidade. Quando é que eu vejo isso? Quando é que eu faço valer isso? Aquelas vendas fora do dinheiro, venda coberta, eu vou querer sempre uma volatilidade alta. E a redução da volatilidade, quem perde valor? O valor extrínseco, tanto da call quanto da put. No valor intrínseco não há efeito. E quando é que eu vou usar uma vol baixa? Quando eu quero comprar uma opção para ganhar no direcional, enfim, né? É bem interessante. Não vale a pena eu pagar. A vol baixa significa que eu estou pagando barato. Quero comprar barato em algo que eu quero vender caro, né? Nos juros ali tão ignorados por a maior parte dos influenciadores do nosso país que talvez não saibam os efeitos, né? Se o juro aumenta, a call ganha valor no seu valor extrínseco. O valor intrínseco não é alterado. E o aumento nos juros, ele tira valor na put tanto no valor intrínseco quanto no extrínseco, principalmente nas puts com vencimento longo. O que eu posso fazer para me dar bem aqui? Quais estruturas que se beneficiam disso? Bom, as vendas de call, rolagem, normal e tal, mas operações como Strangle Long Put, que daí eu consigo vender calls e puts e comprar muita put longa. Fence, da forma alavancada que a gente faz uma call, consegue montar muitas travas, porque o juro alto, a call tem muito valor e a put tem bem pouco valor. Se eu quiser apostar num direcional para baixo, fica bem interessante. E na redução dos juros, a call perde valor no seu valor extrínseco. A call que está dentro do dinheiro, que tem valor intrínseco, ela nem sente isso aí. O intrínseco não sofre efeito na call da redução dos juros. Já na put, a redução dos juros, o valor extrínseco ele aumenta e o intrínseco também, aquela call que está abaixo do VI, ela tende a recuperar o seu VI, talvez não na totalidade, depende muito da redução dos juros, mas ela também tem efeito no seu valor intrínseco. Então, quando você pensa em juros, a put tem efeito em todos os lados. A call não, somente valor extrínseco. E na passagem do tempo, que a gente vê na literatura, que todas as opções perdem valor com a passagem do tempo. Mais ou menos, né? A call perde valor com a passagem do tempo no seu valor extrínseco e a put também no seu valor extrínseco. Valor intrínseco não sofre com a passagem do tempo, não perde com a passagem do tempo. Mas o valor intrínseco da put, ele pode até ganhar com a passagem do tempo se o juros estiver alto. Então olha que bacana, né? Aquela put longa que está abaixo do VI, se o juro está alto, com a passagem do tempo ela tende a ganhar o seu VI novamente. Então é a opção comprada que está ganhando com a passagem do tempo. Então nota que você não precisa ser um especialista nas fórmulas de Black-Scholes para entender o efeito que as opções sofrem. E sim, opções eu não posso simplesmente comprar a opção, a hora que subir o ativo eu vou vender a opção. Não vai funcionar dessa maneira. Mas montando uma tabelinha dessa, simples, tranquila, é bem fácil de eu entender o que acontece a cada efeito das opções, né? A taxa de juros aumentou, o tempo está passando, a direção no papel, então tem muita possibilidade aqui. Eu até pensei em disponibilizar ela, mas honestamente é uma coisa tão simples, que vai ajudar tanto no seu entendimento. Pausa o vídeo, monta a tabelinha, faz ela bonitinho, um layout bacana, bota na parede do quarto quando você estiver estudando opções. Poxa, o ativo subiu e a vol tá baixa. O que vai acontecer se a volatilidade subir também? É muito bacana de você ir fazendo esse
esse xadrezinho, fazendo esse jogo, que depois vira automático, depois é que nem andar de carro, ali você troca a marcha sem nem pensar. Vai dizer que esse conteúdo não agregou demais seu operacional, tanto para quem é iniciante, quanto para quem é avançado. Eu tenho que estar ciente de todos os efeitos. Inclusive, esses efeitos não são negativos, não. Tem muita coisa que eu posso fazer tirando proveito dele. A gente falou algumas operações que a gente usa tirando proveito desses efeitos. Agora, se você gostou desse vídeo, se ele ampliou um pouquinho sua visão, agora sim, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante. Eu quero te convidar também para a nossa jornada do operador faixa preta, que é onde eu vou ensinar as principais estratégias para renda recorrente, para você tirar uma graninha do mercado todo mês ou toda semana, agora que o nosso mercado permite, que é onde eu vou ensinar estratégias de alavancagem limpa, que eu gosto pra caramba, a nossa comunidade gosta pra caramba, que é onde eu arrisco um pouquinho para ganhar muito, buscar um lucro bem bacana no mercado. Estratégias de hedges e manejos, para defender quando o mercado vem contra, porque tem hora que ele vai vir contra e eu tenho que saber agir, então eu vou ensinar na nossa jornada. E fora tudo isso, eu vou te ensinar também setups simples, claros e objetivos para você definir no gráfico ali os pontos de entrada das posições, pontos de saída, melhorando muito a sua parametrização do trade e aumentando muito a chance de ele ser um trade bem sucedido. Então não perca, é totalmente gratuito e para garantir sua vaga é só clicar no link abaixo. Eu te vejo lá. Gostaria muito de agradecer sua audiência até aqui. Muito obrigado, excelentes trades, um grande abraço e até o próximo vídeo.